Como presidente da mesa e como requerente, eu vou fazer um breve pronunciamento. O Osni até começou a escrever um roteiro para me falar, mas aí, Hamilton, eu resolvi falar sem roteiro e sem discurso, só para falar com a alma e falar com o coração. Onde começa essa história para mim, presidente, companheiro Alberto? Em 1965, eu morava na roça com meus pais, que eram meeiros lá em Minas, e era um ano de eleição. E aí nós fomos convocados para limpar uma área, que viria a patroa da prefeitura para limpar e para a gente fazer um campo de futebol, que no domingo teria uma partida de futebol entre o povo da roça e o povo da cidade. E no domingo veio aquela coisa que para mim era tudo muito novo. A única coisa do que eu estava vendo ali que eu conhecia mesmo era pipoca, porque nem futebol eu conhecia direito. Mas chegou muita gente, carrinho de pipoca, algodão doce, picolé, sorvete. Era um ato, um comício do candidato, que eu não me lembro qual, mas isso é secundário, e era eleição. Olhando tudo aquilo, eu perguntei para minha mãe. Falei, mãe, é só o povo da cidade que mexe com esse negócio de política? Ela falou, meu filho, aqui só o seu Zeca, que é o nosso patrão, é que fala isso para nós, que discute conosco isso, que faz política aqui. Nós só vamos lá votar. Falei, pois então, quando eu crescer, eu vou querer fazer a política dos roceiros. Isso passou, 2 anos depois eu fui para a cidade estudar. Eu fui para a cidade estudar porque minha mãe era uma pessoa muito determinada e dizia que os filhos tinham que estudar para melhorar de vida. Eu tinha 12 anos e meio, eu fui sozinho para a cidade estudar. De lá eu fui para a Escola Técnica Agrícola, da Escola Técnica Agrícola eu vim parar no norte de Goiás. E no norte de Goiás, para vender tecnologia para a agricultura, sementes melhoradas de arroz, milho, soja e etc. Em 82, veio a eleição e eu via aquelas fotografias na televisão, falando eis isso, eis aquilo, Partido dos Trabalhadores. Aí eu me vi nesse partido. E no dia depois da eleição, eu procurei o pessoal do partido lá em Gurupi, que é o meu grande orientador da política lá em Gurupi, que é o Mineirinho, que está vivo até hoje, e entrei para o PT. Eu trabalhava com grandes negócios na agricultura, eu estava desatento com a questão dos trabalhadores rurais, aquela que é a minha origem, desatento com os conflitos que existiam no campo. Mas eu sou católico, eu fui militante do movimento de igreja, do movimento de teatro. E aí, Hamilton, teve uma missa, depois que balearam um companheiro nosso lá da Agropig, que entraram na casa dele e balearam lá dentro de Gurupi, teve uma missa com Dom Celso, grande companheiro nosso que Deus já convidou para servir em outro lugar. E ele fez uma missa muito bonita. Aí eu voltei para a questão dessa luta, talvez motivo pelo qual eu estou aqui hoje. Esses 2 fatos na minha vida. 1965 e essa missa com Dom Celso Pereira, que foi bispo de Porto Nacional, depois foi bispo de Goiânia, acho que faleceu em Itumbiara, se não me engano. Eu estive no sepultamento do nativo da Natividade, lá em Carmo do Rio Verde. Eu encenei uma peça de teatro na missa de 7º dia do Sebastião Rosa da Paz, junto com um amigo que hoje é secretário de Cultura de Uruaçu, isso foi lá em Uruaçu. Eu posso dizer que falhei
junto com alguns companheiros, porque nós chegamos, vamos dizer assim, meio-dia atrasado, que nós estávamos indo retirar o padre Josimo do Bico do Papagaio. Eu, Neilton Araújo, Oswaldo Alencar, saudoso companheiro nosso que também já faleceu, né? E quando estávamos em Vanderlândia, encontramos com a companheira Lurdinha, que foi uma guerreira no Bico do Papagaio, no enfrentamento da violência da polícia e dos pistoleiros, uma ex-freira que era da CPT junto com o padre Josimo. E nós estávamos indo lá por volta das 3 horas, sei lá, 2 horas da tarde, chegou a notícia que o padre Josimo tinha sido baleado e em seguida veio a notícia que ele tinha falecido. Eu não fui no sepultamento do padre Josimo, porque a mim foi dada outra tarefa de voltar para Gurupi para levar a Lurdinha, porque a Lurdinha também era jurada de morte, não podia ir para lá, etc. E eu voltei para Gurupi, viajei quase que a noite inteira, voltei para Gurupi. Estou dizendo isso para dizer para os companheiros e as companheiras que eu chego ao Senado Federal com uma trajetória que tem a ver com essa luta. Eu estive na primeira atividade do Grito da Terra Brasil lá no Tocantins, como tive em outras, não em todas, em algumas. Eu estava na fundação da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado do Tocantins, da CUT e de outros sindicatos. E fiquei muito emocionado só de pensar que a gente podia fazer isso aqui hoje. Aí eu conversei com o Ilha, fui lá no Encontro da Juventude e a gente aprovou o requerimento aqui para fazer. Eu acho que mais do que comemorar, aliás, mais do que homenagear os nossos grandes companheiros que já tombaram ou pela mão violenta, truculenta do latifúndio, da pistolagem, nós temos que comemorar as conquistas que nós já obtivemos. No ano passado, eu fui visitar, Milton, no encontro, Caravanas Encontros pelo Tocantins, aquela turma nossa fazendo um encontro lá no Bico do Papagaio, aquele pessoal que escorou os pistoleiros lá com os marimbondos, eles vieram pedir para nós resolver um problema para eles que é grave, que é um problema grave para a agricultura familiar, que é a certificação dos produtos. Veja como é, né? Eles conquistaram a terra, trabalharam, agora precisa vender o produto enquanto há dificuldade, porque a gente vai resolvendo uma coisa de cada vez. Não tem sido possível resolver tudo de uma vez só. Então, eu não tenho muito para falar, mas eu sei que o que sustenta um evento desse durante 21 anos é uma coisa que eu aprendi com meu pai e outra que eu aprendi com a vida. Que nada vence o trabalho e que a paixão move o mundo. Só pessoas apaixonadas podem superar tantos obstáculos e resistir aos obstáculos e não desistir. Porque não é fácil, os problemas são grandes. Mas quando a gente é apaixonado pelos nossos sonhos, pelas nossas ideias, quando a gente é indignado contra a injustiça e apaixonado pela luta em defesa da justiça, nós seguimos em frente. E é isso que eu quero fazer, que eu aprendi com um outro camponês lá no Bico do Papagaio, que quem entra na luta não se governa. Hoje ele é professor, já estudou muito, mas ele tem uma história bonita, ele era professor de uma escola, veja como era duro as coisas. Miguel Jovino era professor de uma escola, e aí porque ele filiou no PT, e porque nós resolvemos lançar ele para candidato, não tinha outro professor, mas tinha que mandar ele embora, fecharam a escola e deixaram os meninos sem escola. Eu perguntei, Miguel, por que você está fazendo? Ele falou, companheiro, é porque quem entra na luta não se governa. Então, assim, nós queremos hoje, no momento que o nosso país precisa de ousadia,
precisa de competência. Eu não estou preocupado com a crise. Não é com isso que eu estou preocupado. Eu estou preocupado é se nós estamos preparados para perceber a oportunidade que nós temos de fazer o nosso país dar um salto ainda muito maior do que o que a gente conseguiu fazer nesses 12 anos, companheiros da casa. Nós estamos precisando, eu disse aqui na reunião com os governadores, não é de resolver as urgências só. Nós temos que resolver as urgências. Mas nós temos que pensar o nosso país para pelo menos mais 20, 30 anos. E aí nós precisamos de uma reforma estrutural, de um novo pacto de nação, um pacto federativo, que a gente responda a seguinte pergunta: que país nós queremos construir para esses próximos 20 anos? Quanto que ele custa? E quem vai pagar a conta? Se nós não respondermos essas perguntas e não tomarmos a decisão certa, nós vamos ficar sempre fazendo medidas paliativas, como aqui nessa casa eu tenho acompanhado, a gente resolve muito aqui o urgente, mas não resolve o mais importante. Então, termino as minhas palavras, não tem outra coisa a fazer, a não ser agradecer a oportunidade que eu estou tendo aqui hoje, viu, companheiro Alberto, minha companheira vice-presidente, é agradecer a oportunidade, porque isso é muito grande para mim, isso me dá uma felicidade muito grande que me emociona, poder fazer o que eu estou fazendo aqui hoje, né? O filho da dona Nina e do seu Geraldo, trabalhadores rurais, está aqui no Senado hoje, presidindo uma sessão em homenagem aos lutadores e lutadoras da Terra Brasil. Quero terminar agradecendo essa oportunidade, que ela é muito grande e muito valiosa para mim. Espero estar à altura dos desafios que eu tenho, que o país tem, e as expectativas que as pessoas alimentam em torno dessa possibilidade do mandato de senador que estou. Porque eu poderia desistir da política, porque eu acho que muita coisa já foi feita. Para mim, a função do PT, o objetivo do PT, que é o partido ao qual eu pertenço e tenho orgulho de ser petista, é emancipar o povo brasileiro. Para isso ele precisa governar, porque nós vamos emancipar o povo brasileiro a cada dia, na medida que reduzirmos as desigualdades sociais. Sem isso, não haverá emancipação. E o povo emancipado certamente saberá planejar melhor o seu futuro. Um beijo no coração de cada um e cada um, um abraço na alma de todos. Viva o grito da Terra, Brasil!